Bom, gente, boa noite aí a quem estiver nos prestigiando aí, nossos seguidores, nossos clientes, né? Nossa família, né? A Sinapse acabou se tornando uma família, né? Já era, né, de origem uma família e a gente, graças a Deus, está conseguindo manter isso aí. A gente hoje vai falar um pouco de hipertensão arterial, né? Eu vou aprender um pouco junto com o pessoal hoje, devido a quem está aqui comigo, né, Diniz? A gente tem uma grata apresentação hoje do nosso grande José Carlos Diniz. Eu queria começar apresentando o Diniz, né? A gente, vocês se preparem aí, porque é muita experiência numa apresentação só. Diniz, conta um pouquinho dessa tua trajetória aí pra gente. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado, porque não é toda hora que a gente pode falar para o público, né, de uma forma direta, de uma forma não tão técnica e tentando alertar para as coisas, especialmente de um assunto tão importante quanto é a hipertensão arterial. Eu sou José Carlos Diniz, médico há 55 anos, formado na Faculdade Nacional de Medicina, tenho 81 anos, ainda em atividade, e uma vida longa, mas frutífera. Participei de alguns hospitais, participei da inauguração do hospital, do CTI, do Hospital Servidores do Estado, junto com o professor Antônio Simão. Fui no Hospital do IASERJ, que infelizmente hoje não existe mais, uma tristeza, mas o CTI, eu fui a primeira turma, fundou o CTI. Fui do Hospital Geral de Bom Sucesso, onde eu entrei desde 1967, sem ser médico, como operador de aparelhagem médica, ajudando a fazer eletro, a fazer raio-x. Depois formado, passei ao staff, trabalhei no ambulatório, trabalhei na emergência e fui chefe da enfermaria de cardiologia de mulheres, a 348. Posteriormente tive a honra e a sorte de conhecer o professor Flávio de Carvalho e com ele, sob a égide dele, fundamos o CTI do Hospital Geral de Bom Sucesso. Um CTI moderníssimo para a época, acima de tudo. E foram 30 anos, pelo menos, de chefia do CTI e outros cargos do hospital, isso é uma coisa natural. 4 vezes a comissão de residência médica, fundei a comissão de residência médica, mas aí 4 anos de comissão de ética, residência médica, até a direção do hospital com todos os cargos. Me aposentei, mas continuo trabalhando. Deixaram você se aposentar, Diniz? Eu estava querendo, porque as ameaças que vinham do tempo do senhor Reino de Stefanes eram assustadoras, né? Eu falei assim, esse sujeito vai me tirar tudo que eu tenho. Então deixa eu sair antes que eu perca a minha aposentadoria. É uma tristeza, porque aquele hospital foi a minha vida. E é muito triste. Eu lutei muito, eu fui do Conselho Regional de Medicina, fui do Sindicato dos Médicos, fundei a Sociedade de Terapia Intensiva, que tem um histórico. E vi as várias tentativas de destruição do hospital, né? Cada vez, sempre da mesma maneira. O diretor é o culpado, não há dinheiro para nada. Aí tem que tirar o diretor. Tira o diretor,
O novo que chega cheio de dinheiro, com tudo bem, tudo funciona. Pura Até política. a página 12. Aí falta o dinheiro, nada funciona, chama outro diretor. Você tem várias rubricas e você não pode usar o dinheiro de comida para pagar pessoal. Enfim, cada rubrica tem a sua função. Bom, mas isso aí, eu faço questão de citar isso porque vejo hoje, tentaram incendiar o hospital, ele ficou parado sem atividade nenhuma durante muito tempo e agora fizeram a destruição completa, entregaram eles a um grupo Conceição, que é um grupo particular e que diz que vai solucionar tudo. Esse filme já está o que tem havido aí, muita discussão recente que a gente vê, é que está havendo uma tendência à municipalização dos hospitais federais. Me parece que tem alguns... Nem é municipalização. Olha, Paulo, no estado da Lagoa está havendo muito embate sobre isso. Sim, mas é entrega a grupos privados. O que você foi para o Hospital do Bom Sucesso, eu queria que meu pai tenha sido para o Hospital da Lagoa. E assim, enfim, não sei se isso muda com a gente vivo ainda. Eu acho que não. Eu tenho a sensação de que perdi. Mas lá dentro eu ainda tenho a esperança. Ela ainda não morreu. Eu ainda tenho a esperança de que o serviço público possa ser de qualidade. É a esperança. Bom, mas eu falei de mim, falei demais. Não, mas a gente queria que você se apresentasse mesmo. Né? E acho que isso traduz, aí eu acho que o que ficou legal, bem caracterizado, é o seu amor à profissão, o seu sacerdócio, né? Verdade. Eu estava quase mudando de assunto aí por causa da verdade, do sentimento que a gente vê atrelado a essa situação. Mas, Diniz, a sua contribuição está ali, né? Será que o hospital sem você teria o mesmo, né? Pode ter outro? Eu fui convidado, depois que me aposentei, fui convidado várias vezes para voltar ao hospital, para assumir posições, me neguei a todas. Porque por trás disso tinha o grupo que estava ali para destruir. Eu ia ser bucha de canhão. Não vou. Mas você falou uma coisa muito interessante. A minha realização está na minha família, pelo apoio, e está nos filhos que tenho, está num filho que escolheu a cardiologia. Um grande hemodinamicista. Muito bem inserido no momento, né? Ele me deu o prazer de assisti-lo falar em vários e vários congressos internacionais de cardiologia. Então eu, como pai, me sinto gratificado. Tenho uma filha que é de uma clareza de raciocínio, de uma positividade e que me ajuda muito. Então, eu sou feliz. Porque não quero me perpetuar, mas eu quero continuar as minhas ideias naqueles que vêm depois. Boa sucessão. Né? A boa sucessão, exatamente. Não achávamos que ia ouvir menos do que esse amor todo, né? Transparece isso no primeiro contato que a gente médico é uma pessoa especial, porque é um cara que se interessa por alguém que ele não é parente, que nunca viu, não sabe qual é a profissão que faz, ele vai lá e ajuda aquela pessoa. O médico é assim, o doutor não é muito não. Não. Hoje em dia nós vemos uma inversão de valores, né? Em que nós estamos vendo que as faculdades abarrotam de pseudotécnicos que seguem fluxogramas, enfim, mas não são treinados para a humanidade. São pessoas preocupadas em, como eu digo... A gente, inclusive, tem ressaltado muito nesses encontros, Diniz, a questão do exame físico. Claro. Mas ele não se entende hoje. Ele não vê o paciente, ele não escuta o paciente,
ele pede exame para ver se ele acha alguma coisa. A questão é que o exame físico, ele nunca vai ser desnecessário. Ele é uma ferramenta mais rica que o profissional tem à sua disposição. Quantas vezes? Nem todo lugar que você vai trabalhar vai ter a estrutura necessária. Né? Quantas vezes? Eu trabalhei em lugar que não tinha raio-x. Eu atendia para fazer uma ação, uma boa ação. Meu filho trabalha em Palmas, Tocantins. E uma vez por mês eu ia a uma cidade próxima, Pedro Afonso, onde eu atendia 50 pessoas. A maioria pessoas desvalidas, quilombolas, indígenas, enfim, pessoas simples. Pelo prazer de fazer isso. Era muito cansativo. Mas era uma satisfação muito grande. Porque aquela pessoa, você nunca viu, mas era o velhinho que chegava lá sujo, maltrapilho, e a filha trazia, ela tinha carinho por ele, e dizia, papai está assim, está assado. E você viu o que era, ajudava, e no mês seguinte ela voltava com o pai, me trazia espigas de milho, me trazia coisas, me trazia até papo, pelo papo. Aquilo tem um significado muito grande. Parece que papai está ótimo, o filme do papai está muito bom. Isso é que gratifica. A medicina é o lugar, a profissão que você mais ri e mais chora. É onde você vive o drama das pessoas, se você for médico. Mas se você for apenas um escriturário de bulas e de medicar e passar exames para ver se acha alguma coisa. Quem não sabe o que procura não entende o que acha. Achar o quê? Você não sabe o que você está procurando. Está me olhando para o lugar certo. Eu passei do ponto, desculpe. Não, que isso, foi muito interessante porque a gente acabou falando um pouco sobre a nossa realidade aí, né? As pessoas estão vendo, certamente concordam com, tirando a parte da noção de como estão os hospitais, elas concordam com tudo que a gente está falando. Elas clamam por alguém que as examine e as encoste. É comum você encontrar pacientes. Então, se eu for o primeiro médico que me examinou, me escutou. Eu escuto muito isso. Não estão acostumados. Não, eu não sei fazer. Vamos começar então a falar da nossa doença cardíaca hipertensiva, ou hipertensão arterial, pressão alta, como se quiser falar. Diniz, vamos começar pelo básico, né? De uma forma mais objetiva, como você falou, né? Voltada para realmente quem a gente quer atingir. Tenta falar um pouco o que é a doença hipertensiva, o que é a pressão alta, né? E por que ela ocorre? Né? Existem vários mecanismos, várias possibilidades de se adquirir a pressão alta. Desde a hereditariedade até hábitos de vida, existem muitas coisas, até racial. Mas a hipertensão nada mais é do que o estreitamento das artérias, o espasmo, elas se apertarem mais do que devem, obrigando o coração a fazer uma força maior para poder fazer o sangue circular. Esse tipo de tensão nas artérias, o que nós medimos não é pressão, nós medimos a tensão arterial. Quando o aparelho aperta o braço, ele aperta a artéria até parar o sangue. E depois vai abrindo pouco a pouco. Quando o sangue começa a passar, ele faz um ruído. E esse ruído a gente marca a máxima. Quando ele para de bater, a gente pega a mínima. Então, daqui nós já tiramos várias coisas. A primeira, esse estreitamento das artérias, por que ele acontece? Como eu disse, hereditariedade, tendência a isso. Mas também hábitos de vida, fumo, obesidade, né?
Onde a gente vê hoje, né, Diniz, a gente é de uma época, talvez, que havia... Eu vou falar também da forma mais fácil dos nossos seguidores aí entender. Mas a gente, antigamente, uma pessoa mais jovem, hipertensa, você buscava uma causa, uma hipertensão secundária. Você buscava uma causa renal, enfim. E hoje a gente vê cada vez mais a doença atingir idades mais baixas, né? Talvez muito baseado nisso que você está falando, né, Diniz? Os hábitos, né? Porque o corpo humano, a saúde, de modo geral, não é uma coisa. A pressão, o pulmão, não, tudo é interligado. Uma coisa interfere na outra. O nível de estresse, o fumo, isso são fatores que pioram a condição de hipertensão arterial. Esses números mágicos que compõem a hipertensão arterial, mas a minha pressão é essa. As pessoas, tem várias coisas. As pessoas valorizam, primeiro, a máxima, como se ela fosse o perigo e não a mínima. A gente costuma gostar mais da mínima do que da máxima, né? Quanto cheguei a 18 de pressão, por quanto? Não sei. Não. Esse esforço do coração em vencer essa resistência das artérias faz com que elas endureçam cada vez mais. E esse endurecimento das artérias vai causar entupimento, se estiver associado, por exemplo, com diabetes, com colesterol alterado, fumo, obesidade, sedentarismo, né? Isso tudo são fatores, além do fator genético, são fatores que contribuem para acelerar esse endurecimento. E essa artéria dura, mais fina, exigindo do coração um esforço maior para fazer o sangue passar, ela dura, ela entope. E quando ela entope, as consequências da hipertensão. Entope a coronária, é um infarto. Entope no cérebro, é um derrame. Entope nas pernas, é até amputação, má circulação. Isso ocorre no organismo todo. É interessante, Diniz, eu tinha separado uma pergunta que você já está até entrando aí, que é interessante. Um foi a questão dos fatores de risco, né? Acho que o Diniz foi muito claro na exposição. O que me incomoda muito na nossa era, né, é a questão da obesidade, né, que isso está realmente saindo ao controle. A gente está já vendo uma obesidade no país muito semelhante ao que a gente vê nos americanos, né, que a gente achava que sabia o que era obesidade. A gente tem visto um padrão assim, realmente muito voltado para aquela obesidade que a gente via muito, até pelos hábitos alimentares do americano em geral, né? A coisa está muito descontrolada. E, Diniz, dentro disso, que foi muito interessante, você entrou nesse lado, da gente de repente falar para tu nos órgãos que mais sofrem com a pressão, né? Os órgãos-alvo, né? A doença hipertensiva, é muito importante que se entenda que ela não vai causar um mal apenas cardíaco, né? O Diniz já começou a colocar essa questão aí. Então fala pra gente, Diniz, neurologicamente, né? Você estava falando da questão do risco de AVC. Sim, aonde você tem circulação, você tem artérias que levam sangue, você tem artérias estreitadas no corpo todo. Então, de modo geral, qualquer lugar, principalmente os lugares mais nobres, são afetados por esse estreitamento das artérias. No coração, imaginem vocês um peso, e fazem peso, fazem esforço, o músculo cresce. Da mesma forma que o coração, fazendo força para mandar o sangue, fazendo um trabalho dobrado, além do estreitamento das artérias aumentar, ele também se dilata, ele hipertrofia, aumenta a quantidade do músculo cardíaco. Se você tem um pedaço de músculo irrigado pelas coronárias, oxigenado, e agora você tem o dobro desse tamanho, vai chegar menos oxigênio.
vai chegar menos circulação, você infarta. Esse músculo deixa de receber a quantidade de sangue que deveria receber e ele morre. Da mesma forma, um alvo principal está aí, o coração, que se hipertrofia, que faz isquemia, que faz infarto, que piora a qualidade de vida da pessoa. Nem isso normalmente não é reversível. É melhora, mas reverter, não. Hipertensão não se trata por uma semana ou duas. Hipertensão se cuida para sempre. Outro lugar vital é o cérebro. Ele necessita de um fluxo de sangue adequado. E desde o momento que você não tem esse fluxo de sangue, ou que você tem as artérias estreitadas, dificultando a passagem do sangue, você faz, da mesma forma que o coração, você faz isquemia. Falta sangue em algum lugar do cérebro, o que se chama de derrame. Ou rompe-se uma artéria dessa endurecida, como se quebrasse, e você tem um derrame hemorrágico que é gravíssimo. Muito mais do que simplesmente o isquêmico. Outro órgão-alvo é o rim. O rim e o coração, eles funcionam um ajudando o outro o tempo todo. Só que eles se comunicam às vezes de uma maneira meio um pouco diferente. O rim produz substâncias que aumentam a pressão quando necessário, né? Se você tiver pouca excreção pelo rim de sal, saída de sal, ele vai subir o sangue, vai aumentar a pressão. Se o rim não está recebendo a quantidade de sangue porque ele está doente, ele está com as artérias mais estreitadas, ele não quer saber disso. Ele diz assim, não, eu estou bem. Ô coração, manda mais pressão aí que está chegando pouca coisa aqui embaixo. E isso vai piorar tudo. E o rim leva à insuficiência renal. Não tem tratamento, a não ser dietas severas e diálise ou transplante. Como vocês veem, 3 órgãos aí já bastam para justificar toda e qualquer atitude de controle da pressão. O coração, o cérebro, o rim. Mas também afeta toda a periferia, as pernas, a circulação nas pernas, falta de sangue nas pernas. Hoje se tem, através da hemodinâmica, consegue catéteres que conseguem dilatar a artéria, botar um stent ali, um stent no coração, vai se remendando e consegue se dar uma qualidade de vida melhor. Mas, se não cuidar da pressão de forma permanente, a lesão progredirá seguramente e vai causar cada vez mais problemas. Isso é muito importante, porque acho importantíssimo que a população entenda que essas lesões elas vão ocorrer a longo prazo, a médio e longo prazo, com um mau controle da pressão. O que me incomoda muito nos pacientes que colocam de uma forma já resiliente. Olha, minha pressão é essa mesmo, já tomei remédio, já troquei, o cardiologista já trocou tanto, por fim ele deixou essa daí. Eu acho que a gente tem que se conformar com isso, porque é médio e longo prazo, mas essa conta chega, né, Diniz? E assim, não é raro a gente ver esse tipo de relato. Não, eu tomo remédio, mas a minha pressão nunca está boa. E assim, muitas vezes você vê também, hoje colocando essa questão que a gente falou de como a medicina está diferente, às vezes você vê dentro dessa forma mais pragmática de atendimento, uma coisa muito boa, exame e tal, e toma isso, toma aquilo, perde-se o interesse justamente de você saber se está tendo uma efetividade de controle de doença. Quer dizer, se é desconfortável, se um paciente meu chegasse no fim da vida, né, já tem lá o seu stent, está fazendo diálise, já teve um AVC, e na verdade, ok, se tentou de tudo, se fez tudo, ocorre agora, talvez uma
um conformismo, né, Diniz, com o não controle da pressão arterial, isso incomoda muito, né? Cada vez se reduz mais os valores adequados à pressão. Evidentemente que existem coisas, e eu vou falar de uma coisa que é uma coisa que me incomoda muito. Quando me perguntam, os pacientes me procuram, eu tenho grandes fornecedores de pacientes. São todas essas lojas que vendem esses aparelhos automáticos. Porque o sujeito compra um aparelho e vira doutor. Né? Aí ele chega em casa, tira a pressão da mulher, do sogro, da sogra, do papagaio, do vizinho. Aí o vizinho já 12 por 8, pode botar lá 12 por 8. Aí ele tira, você cantou 13 por 8, tá errado. Sempre foi 12. Sempre foi 12. Tira de novo. 14. Ah, peraí, isso não tá legal. Eu tô meio. Tira de novo, 16. Acabou de se criar. Peraí, deixa eu ir buscar o meu, sobe a escada. Exatamente. Acabou de se criar um doente onde não existia. Ele não tem pressão alta. Porque as pessoas imaginam que a pressão é uma coisa que eu tenho. Eu tenho 12. Minha mãe tem 13. Meu filho tem 10. Não. A pressão é dinâmica. Ela se modifica o tempo todo. É como um carro. Pegue o seu carro, passe a primeira e ande por Friburgo inteiro. Aí depois você sobe lá no teleférico, mas não pode passar marcha. Não vai. Ou você aperta o acelerador, ou você sobe a pressão do motor, ou então ele não vai conseguir fazer aquele esforço. Assim é a nossa pressão. Em repouso, ela é uma coisa. Durante o esforço, ela vai subir e depois ela volta ao normal. Isso não é pressão alta. Ela foi necessária para aquele esforço. Mas as pessoas não entendem assim. E acham que tem que ser 12, 13, sempre. Ou então, como você falou, aquele que chega e diz, a minha pressão sempre foi 16, é o meu normal. É o meu normal. É o meu normal. Não é o seu normal. O seu normal para ninguém. Normal. Hoje já se reduz, já tem sugestões de se reduzir a pressão, que não deva ultrapassar 12 e pouco. A gente pegou toda essa evolução, né, Diniz? Cada ano, talvez não cada ano, mas a gente vê, à medida que os congressos vão acontecendo, a gente reduzindo esses valores. É preciso também, você comprou um aparelho, você não virou doutor. Há muita coisa envolvida por trás de conhecer a pressão. Eu não acho que o aparelho que vai sentir o pulso, ele é melhor do que o meu ouvido ao perceber o batimento. Mesmo porque as pessoas de mais idade, as artérias já estão naturalmente rígidas, menos elasticidade. Então a pressão deles não será 13 por 8, 12 por 7, será 15 por 4, 15 por 6, 15 por 7. Por que é mais alta? Porque a artéria já está dura, não tem aquela elasticidade de receber o impacto do sangue mandado pelo coração e ela amortecer, ela já não amortece. Então a pressão fica muito alta e muito baixa, muito alta e muito baixa. E as pessoas se assustam. Se você pega um idoso e reduz essa pressão dele para 11, 12, ele cai. Não tem pressão suficiente para sustentá-lo. Então, comprar um aparelho não lhe dá autonomia para saber o que é pressão. Existem várias variáveis que a gente tem que compreender. Existe a idade. Isso que eu ia até perguntar, Diniz. Se eu pudesse falar para a turma, se, né, conforme o avanço da idade, né, se a gente tem uma tolerância maior no idoso em relação ao jovem. Tem uma tolerância maior, porque a artéria dele já está menos elástica, ela é mais dura. Então,
quando o coração bombeia, pum, ela faz pum, sobe e baixa muito. Diferente de um jovem que quando a artéria recebe aquele sangue, ela se amolda, então a pressão fica mais suave. E o interessante, Diniz, é que pela própria forma como você descreveu a fisiopatologia da doença, ou seja, por que a doença ocorre, já ficou muito claro uma questão da pressão que você tem que ocluir a artéria ali, né? Então, você já está mostrando aí, normalmente, Diniz, a hipertensão no idoso, você vai observar mais valores máximos aumentados do que a mínima? Sim. Por conta dessa resistência vascular que você tem aqui. Muito bem, Diniz, para a turma entender, assim, né, o que você classificaria como os sintomas, sinais mais precoces do surgimento da doença? O que levaria alguém a suspeitar de pressão? Lógico, tirando o fato de ter aferido e ela estar alta, enfim. Felizmente, a grande parte que a gente vê de pressão alta não tem pressão alta. Eles têm tirar a pressão sob tensão, sob esforço, sob um impacto emocional, e a pressão estava alta e ficam assustados. Dá mais trabalho tirar essa má impressão, porque as pessoas ficam muito assustadas com a pressão. Deveriam ficar assustadas e fazer os cuidados, tomar os cuidados para que isso não progrida. Sim. Porque se ela estiver estabelecida, é para toda a vida. Não é para tomei o remédio e fiquei curado. Muito bem. Sintomas principais são muito variáveis e vão depender muito do tipo de comprometimento que a pessoa tem. Estando a pessoa calma, tranquila, tendo aferido a pressão de maneira correta por um profissional, por alguém que sabe avaliar essas variáveis todas, ela pode ter como sintoma dor de cabeça na nuca, matinal, até umas 9, 9h30, depois ela desaparece. É um peso, descrito como um peso na nuca. Não é uma cefaleia, é uma dor de cabeça pulsátil. É um peso na nuca, um desconforto. A outra coisa são o que a gente chama de escotomas cintilantes. Parece que acende umas luzinhas, fica aquelas faísquinhas, aqueles vagalumes, significa que a pressão deve estar alta. Outras coisas, cansaço, né? Que já mostra que a coisa, você está trabalhando, voltando à analogia do carro, a pessoa está cansada, é como se estivesse trabalhando com um carro com afogador puxado, a toda. Ele gasta mais rápido e não anda tanto. Então, essa é uma coisa. O cansaço pode já ter edema de membros inferiores, que isso acontece porque o coração já não está conseguindo fazer a sua função normal. Além das variações de exames laboratoriais. Né? Não é uma dor no peito, não é uma dor no braço, não é uma pontada na cabeça, não é uma pontada aqui. Não é isso. Os sinais são porque já há comprometimento de algum órgão. Já tem comprometimento na circulação dos olhos, já tem comprometimento aumentando muito a pressão, fazendo alterações circulatórias do sistema nervoso, já tem o cansaço pelo coração já mal, já tem edema porque o coração também não está funcionando direito, ou o rim não está funcionando direito. Enfim, os sintomas desse tipo, quando aparecem, já tem algum grau de deficiência, algum grau de dano. O que se recomenda? Faz parte da avaliação o médico escutar o paciente, palpar o paciente, tomar a pressão, avaliar a pressão e dar a orientação, porque não é só tomar o remédio, não é mágico. Eu costumo dizer o seguinte: eu tomei o remédio ontem, mas a minha pressão hoje
ainda continua alta. Falei, olha, o que faz efeito na hora é veneno. Você toma e morre. O remédio você vai ter que ir tomando até ele completar o efeito dele. Vai precisar modificar o que você já traz com você de errado, durante algum tempo vai sendo modificado e o remédio vai fazendo seu efeito progressivamente. As pessoas querem mágica. Não tem uma injeção que dá e cura tudo? Não, não tem. Exige trabalho. Você vai ter que fazer uma dieta com pouco sal, você vai ter que fazer atividade física moderada e sob orientação, você vai ter que tomar medicação, sim. Enfim, são coisas que precisam ser feitas, vai ter que controlar seus fatores de risco. Que fatores de risco? Tudo aquilo que piora a circulação. Hereditariedade, você não pode fazer nada com ela. Mas aí você tem fumo, obesidade, sedentarismo, diabetes, colesterol alto, estresse. Então aí os Fora outras substâncias que e hoje em dia nós temos visto, infelizmente, coisas muito ruins em relação a jovens, com alterações não só de pressão, mas alterações de arritmia cardíaca, pelo uso de drogas, né? Cocaína e outras, e cada dia tem uma droga sintética nova, mas também por uma coisa que eu particularmente tenho visto e é uma coisa que me incomoda demais, são o uso dos energéticos. Os energéticos correspondem a uma quantidade de cafeína muito grande. Eles têm a taurina e tem a cafeína, dá um up, um gás, você fica sentindo bem até acabar o efeito. Aí ele tem que pegar outro. Isso se transformou numa coisa, principalmente na juventude, uma coisa tão banal. Eu acho que não é nada demais tomar aquilo energético. Açúcar demais, cafeína demais, taurina. Agora tem a mistura do energético com as bebidas quentes. Kit balada. O kit balada são 10 energéticos e uma garrafa de vodka. Você tem que botar na mesa. Não pode fazer bem. Não pode fazer bem. Mas isso leva a muita grana, muita grana. Patrocina até carro Fórmula 1, patrocina. Tem muito dinheiro envolvido e a gente fica pregando no deserto. Né? Não poderia, eu acho que isso não poderia ser vendido, na minha opinião. O que aumenta o papel da informação, né? Do que você está fazendo aqui hoje com a gente. Eu achei muito interessante o que você colocou, da questão que a gente coloca dos fatores modificáveis e os não modificáveis. Né? Quer dizer, imagina, eu nasci numa família de hipertensos, eu sou negro, sou já de uma idade mais compatível até com o surgimento, independente que hoje a gente até comentou sobre a questão da idade, hoje em dia está até mudando isso, eu não posso mudar isso. Porém, se eu tenho isso e ainda eu aceito os meus fatores modificáveis, é aquilo, eu estou fazendo um somatório de riscos para desenvolvimento da doença. A gente vive um mundo que está muito corrido, muito ansiogênico, muito... a velocidade dos tempos estão outras, todo mundo comenta isso todo dia, que o tempo passa mais rápido hoje em dia, só que isso está levando a uma... Vou inventar um termo aqui, uma desconscientização, estou inventando mesmo, da realidade. A gente não presta atenção mais no que é mais importante. Tudo é superficial. Não há informação de profundidade. Tudo é muito superficial. E a busca da informação não tem o que a gente sempre fez. A medicina, ela tem as referências bibliográficas. E a crítica.
Hoje o sujeito abre uma rede social ou um próprio site de busca e ele considera que aquilo que está sendo dito é a realidade. Por favor. Eu vi uma vez, eu gostei tanto desse cartaz na Itália, que eu coloquei no meu consultório. Assim, se você já consultou o Google e veio buscar uma segunda opinião, recomendo o Yahoo. Porque o sujeito já chega no consultório consultado. Ele já foi no Google, já viu o que é e vem me perguntar o que eu acho. Se eu não acho nada. Eu não procurei no Google, eu não vi, o que eu sei não foi obtido no Google. Mas o senhor não viu no Fantástico sobre isso? Minha filha, eu não estudo no Fantástico. Eu estudo em revistas, né? Antigamente era em livros, em revistas, em informações. O triste é você ver que os colegas estão procurando no Google. Esse é que é o mais difícil de aceitar. Diniz, qual seria o exame, seja de método gráfico, o que for, qual seria o exame ideal para o diagnóstico da hipertensão arterial? Lógico, todo esse componente misto, né, um exame físico bem feito, um histórico, né, anamnese, mas se não fosse escolher um exame, o que você consideraria um dos mais importantes? É preciso avaliar cada um dos órgãos que são envolvidos. Para a pressão, a tensão arterial, o melhor é o mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Isso porque a tomada da pressão em um determinado momento, ela te dá um olhar daquele momento. Enquanto o mapa, ele te dá um olhar de 24 horas. Como é que se comporta a sua pressão diante do almoço, dirigindo, da discussão, da reunião da firma, dormindo. Ela vai te dar um panorama de como a sua tensão arterial se modifica, se estabelece durante todo o dia. E nós falamos isso recentemente aqui numa live, Diniz. Quanto mais tempo você permite que o fenômeno ocorra, você tem mais chance de fidelidade. Depois, você o mapa ele também é um bom exemplo para acompanhamento? Para acompanhamento também. Eu sei, a pessoa chega no consultório, a pressão está alta, eu faço um esquema de medicação, depois de fazer os exames e tal, me oriento, o caminho é esse. Depois, eu peço para vir, a pessoa está bem, mas está bem naquele momento. Eu preciso de tempos em tempos fazer uma retrospectiva, olhar como é que está o dia dessa pessoa, como é que está se comportando durante o dia, para ver em que ponto eu preciso ajustar a dose, eu preciso mudar a medicação. Outros exames que são necessários para avaliar. Uma pequena interrupção, Diniz. Inclusive no laudo do mapa, você vai ter ali relatado o que você estava fazendo naquele momento. Eu estava dormindo, estava no trabalho. Eu já vi um paciente que a pressão dele subia no trabalho. Sim. A pergunta dele para mim foi qual remédio que ele tinha que tomar. Eu falei, ele tinha que mudar de emprego. Mas a gente vê justamente é interessante essa questão de você te dar um dado a mais para você avaliar a validação daquilo. Eu vejo muito hoje em direção, dirigindo, porque o trânsito era louco, né? Dirigindo, o cara fica estressado, fechou, é um momento de grande tensão. A avaliação dos outros órgãos também deve estar incluída. Até que ponto o seu coração foi afetado por essa pressão alta? O eletrocardiograma, o ecocardiograma, né? Até que ponto o seu rim se ressente disso? Então, os exames básicos de ureia, de creatinina, de clearance de creatinina, enfim, saber como é que está avaliando a função dos órgãos-alvo, né? Eu acho que vale a pena, sabe, olha, felizmente você ainda não tem lesão estabelecida em nenhum desses órgãos. Seu compromisso é tomar os seus remédios e fazer as medidas que possam ser feitas em relação ao seu colesterol, o fumo, a vida sedentária,
controle da sua glicose, etc, etc. São as medidas adjacentes, que estão em torno. Você tem que tomar a sua medicação e isso tem que ser sagrado. Porque a pressão, uma vez alterada e classificada como hipertensão arterial, ela não vai ser curada. Em raríssimas situações ela é curada. Quando a pessoa tem um tumor de suprarrenal, que faz um feocromocitoma, é uma doença rara, muito difícil. Aí ele vai ter uma pressão estupidamente alta que vai ser resolvida a retirada do tumor. Se ele tem uma má formação da artéria renal, fazendo uma isquemia no rim, o rim vai responder assim: ô coração, a pressão aqui está baixa. Ele não diz, eu estou recebendo pouco sangue. Ele diz, você não está me mandando o sangue que eu preciso. E ele obriga o coração a aumentar a pressão. Então, nesses casos, você pode curar. Embora os defeitos que isso já ocasionou ao longo do tempo que durou essa hipertensão, aí é um outro problema. Vai levar tempo para consertar. Agora, se você tem uma hipertensão chamada essencial, então não há uma causa única determinada para aquilo, você tem uma hipertensão essencial, você vai ter que tomar um remédio e fazer as suas medidas de controle para sempre. Não tem como alguns diabéticos fazem. Fim de semana eu abuso. Durante a semana eu faço dieta severa, mas fim de semana eu abuso um pouco. Porque fim de semana ele deixa de ser diabético e passa, ele pode comer o que quiser. O hipertenso é a mesma coisa. Tem que tomar um remédio todo dia, tem que fazer as medidas de controle. Existem umas respostas às vezes engraçadas, né? Você pergunta, o senhor é hipertenso? Toma remédio religiosamente todo dia há 20 anos. Qual remédio que o senhor toma? Não lembro. Será que toma? Ele não sabe o nome. Será que toma? Se o nome é complicado, ele tem até uma explicação. Mas ele... Ele se embala até dos nomes complicados, Diniz. A gente hoje, o que você leva em conta na hora do início do tratamento? Qual classe de medicação você vai usar? É a idade, é o sexo, é a raça, é o nível de pressão que está acontecendo, se é moderado, enfim, o que você leva em conta para escolher a classe dos remédios, né? Lembrando a turma, a gente está falando sobre os BRAs, que são as losartanas ou mesartanas, valsartanas, candesartana e por aí vai. E os IECAs, enalapril, captopril, ramipril, perindopril, que creio até que acaba que na frequência acaba sendo os mais utilizados hoje em dia, né? Mas o que você leva em conta para escolher? Há também um outro fator, né, que tem que levar em conta, infelizmente, nos dias de hoje. É o fator preço. Sim. É o fator custo. É muito comum para assim, não tem o similar, não tem o genérico, não tem o que eu falo que a farmácia disse que vai dar de graça, eu não posso mudar esse. Vai depender. Se eu der um beta-bloqueador e se o sujeito tiver colesterol alterado, eu não vou ajudar ele, eu vou mexer de um lado e vou piorar do outro. Se ele não tem história renal na família, eu vou procurar um BRA ou um IECA. Dependendo da situação, eu vou ter que usar diurético. Tipo de diurético eu vou usar. Existe hoje, felizmente, uma gama de medicações para hipertensão e muitas delas, nenhuma delas, todo remédio faz mal. Todo remédio faz bem, mais bem que uma coisa, mas ele tem algum fator, alguma coisa. Por exemplo, tem remédio que faz inchar o pé, e é para pressão, e é excelente, mas tem pacientes que incham o pé. Tem outros remédios que estão muito bons para pressão, mas o paciente toma e é intolerável porque ele tosse. Ele tosse, não há o que controlar. Só os mais caros é que não tossem, só os outros que não incham a perna, que são diferentes. Então isso entra também como um fator limitador. Mas vai depender mais ou menos do órgão, do que ele já tem, do que ele já estabeleceu como
dificuldade em cada órgão para saber qual o tipo de medicamento que eu vou empregar. A gente tem alguma pergunta de alguém? Diniz, o hipertenso, ele pode fazer qualquer tipo de exercício? Olha, não. Tem exercícios chamados isométricos ou isovolumétricos, são exercícios em que você, por exemplo, empurrar uma parede. Você não mexe, você faz esse exercício não é bom. Não é bom. Se pegar muito peso, não é bom. Porque força, trabalha mais, exige mais do seu coração. Os melhores exercícios são exercícios mais leves, de elasticidade, de exercícios de caminhada, exercícios de atividade aeróbica, mas limitado ao que é possível para a idade do paciente. Isso a gente tem como medir. E previamente ao início da atividade física, você pede algum exame para liberar? Não vou liberar. Não, mas fazer exercício, tudo bem? Não. É uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que você tem que ter, dependendo da idade, dependendo das condições físicas, você tem que fazer um teste de esforço. O eletrocardiograma, um teste de esforço, e o mapa que já se viu, já vai me dar uma ideia de como se comporta a pressão desse indivíduo, qual é o dano que ele já tem para o miocárdio, para o coração, e que vai me limitar, ou vai me permitir fazer esse ou aquele exercício. Isso eu vou precisar de uma série de informações para poder dizer. Mas escrevo exercícios, quais são o tipo, tudo mais, e mando isso para o nunca deixa de dizer, só faço exercício. Não, sob orientação. A responsabilidade sua é dizer o que pode. A responsabilidade do profissional que faz os exercícios é cumprir aquilo e vigiar. Uma coisa interessante aqui, Diniz, é o seguinte, eu me lembro que uma coisa que me chamou muito a atenção, lógico, isso há muitos e muitos anos atrás, a gente tinha uma expectativa de vida em média do brasileiro, estou falando de quando eu era criança, 65, 65 por aí. Então eu costumo dizer que a gente morria bem. Não tinha tempo de ter algumas doenças que hoje estão embora. A gente não tinha muita demência desenvolvida, a gente não tinha até boa parte das doenças oncológicas, cancerígenas, né? Complicações de doenças crônicas, né? Mas em compensação, muitas vezes você tinha um problema ali por falta de tecnologia que a gente tem hoje, por dificuldade às vezes de acesso, enfim. Talvez não a medicina preventiva tão bem estabelecida como hoje, né? A gente acabava não tendo muita resolução das situações agudas, tão bem quanto hoje, que você vê pacientes que já são conhecidos em CTI. Quem trabalha em CTI, fulano está sempre aqui. Não é uma coisa que a gente veria antigamente. Quando a gente junta, Diniz, o fato de que antigamente complicou, morria, não tinha as complicações. Hoje a gente vive até mais tarde. A gente muitas vezes não se cuida, né? E a despeito disso, os estímulos externos que a gente está falando, né, ruins, eles são cada vez mais frequentes. A gente acaba observando muito mais complicação do que a gente observava antigamente, Diniz, na prática, né? No sentido de AVC e etc. Porque a qualidade, a técnica, né, os procedimentos diagnósticos e tratamentos desenvolvidos permitiram-se que chegasse a uma idade maior. Antigamente você infartava, estava condenado. Hoje você infarta, mas você tem chance de recuperar a circulação coronariana, pelo menos em parte. Você tem uma válvula defeituosa, você morria. Hoje você troca a válvula, até mesmo troca a válvula por catéter. Você não precisa nem mais abrir o peito para trocar uma válvula aórtica, por exemplo. Até mesmo ajustar a válvula mitral se faz com catéter. Então, eu acho que as condições terapêuticas, diagnóstico e as condições terapêuticas é que foram responsáveis por esse aumento da perspectiva de vida.
por outro lado, você tem fatores que contribuem e que estão se tornando cada vez piores, não só na parte física, mas principalmente na parte mental. As pessoas vivem mais, se estressam muito mais, não tem mais a mesma qualidade de vida que você tinha antes. Se tratam, podem se tratar, vivem mais, mas tem um preço. Hoje em dia, com a questão da internet... Eu acho que esse é o grande avanço que a gente tem que ter agora. A gente aumentou em números absolutos, a gente não ganhou qualidade. Essa qualidade eu falo muito com meus pacientes, é por isso que eu converso muito no seguinte sentido. O paciente que vem até mim, ele vai depender muito do que a gente vai chegar à conclusão que seja melhor para ele, já com a idade dele. E hoje, cada vez mais, a gente vê essa situação, infelizmente, muito do não cuidado próprio em pessoas de 30 e poucos anos por aí. Eu considero hoje que nessa idade é a hora da gente começar a olhar lá na frente. Mas o que está piorando na parte emocional é muito grande. É muito grande. Hoje você... Mas até isso, quem está bem tolera a loucura do mundo de uma forma muito mais blindada do que quem não está. Porque você vê aquele ciclo que você... Aí você se faz mais mal ainda, fica mais triste, o mundo fica pior, mas fica mais mal ainda. Você tem que não pegar só a superfície da informação. Você tem que ir a fundo a informação, procurar saber, não ficar só, disseram, fulano disse que não sei o que, e eu soube que não sei que não sei o que, aumentou não sei quanto, não sei, não é assim, você tem que ter informação, né? E eu acho que nós estamos perdendo muito isso, essa rapidez, esse consumo absurdo de informação, numa velocidade tão grande. Dizia, um cliente meu idoso, felizmente eu não aprendi a usar a internet, eu estou muito tranquilo, eu vejo muito nervoso. Eu não digo felizmente não, mas eu estou mais ou menos por aí. Qual a diferença entre pressão arterial e pressão pulmonar? São coisas completamente diferentes, né? A hipertensão arterial é um endurecimento, um estreitamento das artérias de todo o corpo. A hipertensão pulmonar, ela se dá por aumento da resistência da circulação no pulmão, mas é uma circulação de veia, é do ventrículo direito que sai para o pulmão, ele se estreita, a dificuldade do ventrículo direito de jogar o sangue e oxigenar esse sangue adequadamente. Ela é específica do pulmão, é uma coisa bastante séria, mas que tem ela hoje... pode ser primária ou secundária, né? Mas tem hoje uma forma. Ela tem, você pode fazer isso porque ele tem uma comunicação entre as aurículas, problema de válvula, aumenta o fluxo do ventrículo direito para o pulmão, e aí as veias fazem assim, reage esse aumento para não inundar o pulmão, reage. Isso vai levar a hipertensão pulmonar. Ele passa menos sangue para o oxigênio, oxigena bem menos. Hoje tem remédio, bastante, até Viagra. Sim, até achei interessante a colocação, porque existe esse uso da sildenafila, e acho que hoje em dia está mais estabelecido em que situações específicas, né? Eu vejo alguns colegas também pontuarem muito se vale a pena realmente naquela situação específica, né? A hipertensão pulmonar é uma coisa pequena, um número bem pequeno, da hipertensão arterial, um número bem pequeno de pessoas, atualmente um número bem restrito de pessoas, e precisa de segmento bem específico, não é uma coisinha qualquer. Uma coisa que me chama muito a atenção, a gente, não desmerecendo as outras doenças, a gente fez lives aqui baseado no Outubro Rosa, no Novembro Azul, quer dizer,
existe o mês da depressão, né, do suicídio, enfim. E que isso tem que continuar existindo, a gente fica muito feliz com isso. Eu vejo às vezes também problemas que são muito comuns também, não ter tanto esse foco. Como é que está essa questão das políticas de informação, de conscientização em relação à pressão? E você vê um programa de saúde pública ali voltado para isso? A preocupação, por quê que eu estou dizendo isso? Você estava falando de um grande hospital, que você fez parte, né? Eu estava falando do Hospital da Lagoa, né? A gente está se focando um pouco na medicina pública, que eu estou querendo dizer. Por quê? Às vezes, você tem uma doença, você procura a emergência, você é assistido, você tem que internar, você não tem leito. E isso é um impacto direto na assistência à população em geral. Você não tem leito por quê, às vezes? Quem está internado lá? Né? Será que às vezes aquele idoso que está lá internado, porque não teve acesso a uma assistência em relação a um problema mais específico, né? Você não tem uma situação ali que você só está tendo aquela perpetuação da internação, aquela ocupação mais prolongada do leito, porque você não tem essa assistência prévia? Você vê uma preocupação maior, Diniz? Tem um problema tão comum, tão prevalente na população, para você não ver a coisa assim. Tem um programa do governo chamado Hiperdia, mas ele é só para prefeituras do interior. Hiper de hipertensão, dia de diabetes. Eu acho que deveria ser uma preocupação. As sociedades fazem isso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz isso, mas era preciso isso ser melhor feito. E em maior número, que é os mutirões de pressão. Então, nada mais. Vamos aqui com a prefeitura, coloca no centro da praça, 3, 4 barraquinhas, fitas de glicose. Isso funciona muito. E a pessoa chega lá, tira a pressão. Tá alto. Não está alto. Tem uma orientação. Funciona muito bem, porque a procura do cidadão que está passando ali é muito grande. Ele passar e ver, quer espetar o dedo, quer medir a pressão. Vai aferir a pressão. Tem que fazer isso. Não, o senhor não tem. Sabe, você desmistifica um pouco a coisa. Eu acho que isso deveria ser, esse tipo de campanha deveria ser várias vezes ao ano. E a população é sedenta de informação. E você... Eu estou com um exemplo lá onde eu estava lá, ia lá fazer minha boa ação. O desconhecimento, eu não digo nem a ignorância, mas desconhecimento é uma coisa absurda. O senhor está com quase 300 de glicose. Não, eu faço dieta. Mas o senhor come muito arroz? Não. Batata? Não. De açúcar? Não, de jeito nenhum. Eu sou muito regrado, olha, eu como muita fruta. Acabei. Por exemplo, agora mesmo, tomei um caldo de cana, nem botei açúcar. O senhor tomou um caldo de cana. E o senhor bota açúcar no caldo de cana? Claro. Quer dizer, ele desconhece tudo. Nessa cidade de Pedro Afonso, eu sou diabético, eu não conseguia um refrigerante zero. Não tem. Vai, cara, mesmo gosto. Não. Esse aqui não tem açúcar. Pouca coisa, essa bobagem. O café já vem adoçado. Então, a senhora faz dieta fácil. E a senhora não pode comer arroz como a senhora. Eu gosto de comer. A senhora não pode comer arroz. Se não comer arroz, vai comer o quê? Entende? Não há ninguém para informar essas pessoas como é que é. A consulta é, cadê o exame? Tá aqui, toma aqui. Não explica, não informa, não avisa. A função do médico não é saber qual é o remédio. O remédio para o lado esquerdo do eixo, o remédio para o lado direito do eixo. Não é assim. A função dele é orientar, é informar
de forma que aquilo fique e que a pessoa continue fazendo aquilo de forma permanente. Isso é tratamento. Eu falo muito isso, Luiz. Há muito o foco no tratamento da doença, no cuidar da doença, mas no cuidar da saúde você não vê muito. Não vê. Óbvio, existe uma série de interesses envolvidos, que a gente sabe, mas ao mesmo tempo essa medicina preventiva, ela, você quer avançar, mas a coisa trava um pouco, a gente não vê muito esse foco não. E nessa automatização que a gente está falando do exercer do ato médico, isso cada vez mais some. Porque o protocolo ele não vai te falar, olha, senta com calma com o teu paciente, explica para ele que se ele parar de fumar, se ele entrar na atividade física, se ele perder peso, pode ser que ele não seja hipertenso, ele esteja com a pressão alta. Você não vê essa preocupação. O trabalho ele não vai te dar isso, né? Quer dizer, é pragmático. Por que o senhor está aqui? Ah, minha pressão subiu, então eu vou fazer esse exame que voltou, toma esse remédio aqui e tal, não sei o que, volta ano que vem. Isso é robotizar, tratar de né? doença, cuidar de doença. E não da saúde. E não da saúde. Tem pressão alta? Toma isso. Está com medo? Toma aquilo. Está com não sei o quê? Toma aquilo. Isso não tem cabimento. Eu uso muito esse exemplo. Eu atendi eu prefiro nem dizer o sexo, para não haver nenhum tipo de associação aí, do ponto de vista ético. Mas um paciente, no sentido de um paciente ou uma paciente que estava numa obesidade realmente mórbida. E ela foi a um outro colega também, clínico, sentou lá, o colega teve a falta da sensibilidade de, enfim, o que você vê, estou fazendo dar uma avaliada que eu estou clinicamente, né, ver o que eu posso fazer. Fez a solicitação dos exames, os exames laboratoriais estavam bons, ela voltou e falou, olha, está tudo bem. Olhou, olha, eu acho que não tá, acho que eu não estou bem não. E falou, não, está tudo bem, os seus exames estão bons, ó. Então, enfim, e ela não teve a assistência que ela queria. Portanto, que ela veio procurar outro colega. Quer dizer, em nenhum momento ele conseguiu olhar para o paciente e ver que havia um problema ali, né? Quer dizer, o que eu menos preciso nesse momento é o teu exame, estou vendo que tem um problema ali. Isso, enfim, talvez melhore. Falta de sensibilidade. É o que você falou, é o olhar superficial. Gostei dessa colocação. A gente tem alguma pergunta? Bom, gente, a gente não quer se estender muito, porque se deixar a gente fica, provavelmente a gente vai ficar aqui mais tempo, mas a gente quer deixar a turma aí em paz. Então, poxa, Diniz, muito obrigado. A gente espera contar com você aí para mais algumas coisinhas, né? A gente tem muita coisa para falar. A gente optou por segmentar a parte cardiológica, porque cada assunto é muito assunto ali, né? Então, a gente agradece demais. Muito obrigado, de gastar aí o seu nobre tempo. Eu acho que para compartilhar seu conhecimento. Esquece com a gente. Eu fiz a vida toda, o que a gente faz a vida toda. Exato. A gente não trata do paciente, a gente compartilha conhecimento disso aí. E se puder ajudar, se puder fazer com que as pessoas entendam que o que é a pressão, o significado, a forma de tratamento, que não é somente tomar remédio, mas tem outras coisas a fazer, já é muito. Eu já fico feliz da vida. E fazer isso, poder participar desse tipo de conversa, esse tipo de bate-papo aqui, foi para mim muito gratificante. E eu gostei demais. Quero agradecer mais uma vez a você pela oportunidade e estou disposto ao que precisar. Estando ao meu alcance, estou aqui para isso. A gente esqueceu de falar uma coisa muito importante, né? Diniz, além disso tudo, também pode fazer uma live aqui sobre o nosso céu. Diniz é um astrônomo aí de primeira, né? Astrônomo, Diniz. Eu falei astrólogo. Não.
vamos dar briga. Me perguntaram lá no nosso encontro qual era a minha constelação, qual era o meu signo. O meu é clássico. Eu sou o Fiuco. O que é isso? O Fiuco é uma constelação que eles esqueceram, que existe entre Sagitário e Escorpião. Eu sou do Fiuco. Muito bem. Gente, muito obrigado. E os elogios, né? Feito ao Dr. Diniz. Excelente, Dr. Diniz, parabéns pelos seus esclarecimentos. Outro. Até a próxima, Dr. Diniz, parabéns. Muito obrigado. A Queremos que você Lúcia, volte, ó. olha, a Lúcia é excelente. Obrigada, Dr. Diniz. Adorei seus conhecimentos, foi muito bom. A Lúcia, a nossa excelente seguidora. Lúcia aí, Fátima. Lúcia Paula. Fátima, de Paula. Essa eu conheço bem. Excelente, excelente. A nossa seguidora maravilhosa e todos aqui os elogios, né? Desejando a próxima oportunidade com o Dr. Diniz. Estou à disposição. Né? E do Dr. Fernando Paladino. Eu posso revelar Olha, o nome a da graça Lúcia todo, aqui, ó, porque é foi minha ótimo, sogra, tá, parabéns. gente? Eu posso falar à vontade o nome dela. Olha, a Graça, foi ótimo, parabéns. Que bom. Né? Parabéns. Né? Muito bom, gente. Muito E obrigado. fora os demais, né, aqui, os elogios. Muito obrigado. Obrigado.